Estamos de volta. O programa hoje é como tornar o seu condomínio sustentável, o que dá para fazer, em quais frentes dá para fazer. Você assistiu o primeiro bloco? Foi bem interessante. Falamos muito sobre reciclagem de lixo, falamos sobre água. Agora estamos entrando ainda mais sobre água, vamos falar sobre energia e outras possíveis ações. Então, vem comigo. Os nossos convidados de hoje são o síndico profissional Moisés Oliveira e o especialista em sustentabilidade Alexandre Furlan. Moisés, você começou, a gente fez um intervalo aqui, você começou a falar já de uma história aí sua na questão da água. Por favor, traga para todos. Então, esse negócio da crise hídrica que aconteceu em 2014 me deixou assim, porque eu já estava com um condomínio com 2 prédios, e aí estava expandindo mais 3 prédios. E foi feito no estudo, tinha uma sobrelagem que para 150 vagas. Aí eu exigi da construtora, eu falei, olha, eu tenho pretensão de conseguir um selo verde, eu quero captar toda a água dessa laje. E a água dessa laje toda, ela não é direcionada para escoamento de água pluvial, ela só escoa para águas pluviais depois que enche as caixas d'água. Eu coloquei caixas d'água sobre... Tem uns cantinhos, né, para não atrapalhar a mobilidade dos veículos, mas eu consegui colocar, inclusive, embaixo da rampa. E em 2018 eu assumi um outro condomínio com 11 predinhos de 16 unidades. Eles estão juntos, são 3 e 2, então dá 11 predinhos. E o prédio estava com as sacadas todas faltando manutenção, porque eles tinham telhado sem calha. A construtora entregou tudo de telhado sem calha. Eu falei, não, isso está errado. Primeiro, eu tenho que salvar essas sacadas que estavam se deteriorando. O que eu fiz? Coloquei calha, e aí nos lugares onde estava escondido, para não ficar a caixa d'água mostrando na frente, eu coloquei 4 caixas d'água de 5 mil litros, eu tenho 20 mil litros de água de chuva que eu faço a captação. E em tempos de muita chuva, lógico, ela enche rápido, aí eu jogo ela para a rede pluvial, de escoamento de água pluvial, mas também eu não estrago a parte de alvenaria dos prédios. Eu uso a água e ainda economizo na manutenção de alvenaria. Isso bom. É um modo sustentável. Muito sustentável. Tá? E outro modo sustentável que eu comprei, inclusive eu consegui um bom desconto sem fazer propaganda da indústria de acionamento lá das caixas acopladas. Os 2 primeiros prédios não era só um botão. Eu comprei botão para trocar todas as unidades, para colocar aquele botão de dois acionamentos, né, da válvula porque a gente não usa mais, não existe mais, a válvula hidra, né, aquela antiga que escorria, a gente usa a válvula da caixa acoplada. E essa de acionamento de 2 botões, ela economiza muito. Tem gente que coloca uma garrafa d'água dentro da caixa, funciona também. Mas é assim, é o famoso tipo brasileiro, né? Brasileiro inventa as coisas. Mas se você tem tecnologia com equipamentos que você pode colocar no seu condomínio e economizar água. Você falou no primeiro bloco de individualização de água. A individualização faz a pessoa ter consciência que aquilo que ela está fazendo é prejudicial a ela. Mas o certo é a pessoa ter consciência que ela está fazendo prejudicial ao outro. Quando ela tiver consciência que o que ela está fazendo é prejudicial ao outro, aí ela tem uma consciência de sustentabilidade. Mas não é fácil, né? Não é fácil. A gente você, né, que trabalha ainda mais nessa frente, você falar que 1% do lixo realmente é reciclável no Brasil ou em São Paulo, que você falou? 5% no Brasil e números brutos 3% e o líquido 1%. Complicado. Ale, em questão de energia, né? A gente tem um consumo altíssimo e muitas vezes desperdício e formas de economizar e tornar mais sustentável. O que você traz para a gente, o que é possível a gente implementar dentro de condomínio? Bom, eu acho que tem algumas coisas com alto investimento e com baixo investimento. Eu acho que com baixo investimento, que tem muito síndico já fazendo isso, é trocar as lâmpadas, né?
de fluorescentes por de LED, porque além da economia de energia, você ainda não tem uma problemática de resíduo, né? A gente sabe, né? Todo síndico fica com aquele problema com as lâmpadas fluorescentes, não sabe o que faz, aí tem síndico que acaba quebrando, jogando, né? É um absurdo. Então, você resolve 2 problemas, né? Economiza bastante. O sensor, né, de presença, mas tomar cuidado também onde coloca, Sim. né? Tinha síndico colocar o sensor de presença na garagem, o que queimava de lâmpada gerava mais problema, né, do que a economia, mas é sim legal, dependendo do local que você coloca. Uma coisa muito bacana é manutenção de elevador, né? As pessoas não se tocam disso, mas quando tem uma manutenção de elevador efetiva mesmo, e não é manutenção básica, mas realmente pensar em trocar alguns componentes, você gera muita economia de energia. Porque é isso, né? O que mais gera... Sim, o elevador que mais funciona. Exato. E aí você tem também algumas coisas que ainda não são tão viáveis, né? Tem a energia fotovoltaica, né? Que é diferente do aquecimento solar. Fotovoltaica para gerar energia elétrica, né? O aquecimento solar é para aquecer a água, né? Sim. Aquecimento solar acaba até sendo mais viável, né? Às vezes até só para piscina, né? Mas a fotovoltaica, difícil ainda ter aquele espaço para colocar nos condomínios. Mas dá para fazer isso. Alguns condomínios colocam quando não tem cobertura, colocam na cobertura do condomínio, né? Na parte final. É isso. E é legal, assim, as pessoas não pensarem sempre no 880. Às vezes você coloca o fotovoltaico para algumas coisas, né? Para câmera de segurança. Diminui, né? Exato. Mas não precisa... como a gente vai transformar 100% do prédio para energia fotovoltaica? Então eu falaria disso. E eu já digo, o problema é o imediatismo junto aos moradores. Você fala para ele que nem esse condomínio, ele tem um potencial energético gigantesco, porque ele tem 3 prédios, mais 3 prédios, todos juntos, num telhado único. Eu poderia muito bem fazer toda a parte de área comum sustentada com energia fotovoltaica. Porém, é um investimento que você tem que pensar agora e ele é a longo prazo para se pagar. Lógico, você investindo um pouco, você vai ter o retorno daqui X tempo. Porém, o seu patrimônio ele está valorizado, ele está sustentável, você entendeu? E a energia, como você não consegue armazenar energia elétrica, né? Você não consegue armazenar. Você pode vender o excesso, você entendeu? Você pode utilizar... Exatamente, você pode fazer uma troca. Você comunica a fornecedora de energia, né? Aqui em São Paulo é a Enel, e você faz um trabalho assertivo, iluminando toda a parte, e como você mesmo disse, a troca por equipamentos que menos gastam, procurando também o selo Procel, não estou aqui fazendo propaganda. Mas já fazendo. Mas o Brasil... Queria pedir o patrocínio da Procel para a gente. Mas o Brasil, você sabia que o Brasil ele é pioneiro em ESG? Não. A nossa Constituição, o LIMP, né? Já é uma parte de ESG que a gente tem que cumprir. A ESG foi feita com base nela também. E o ESG é um conceito do Kofi Annan em 2004. Em 2004, o Kofi Annan, o nosso presidente da ONU, foi que trouxe isso também. E isso tudo você consegue fazer no Brasil. O selo Procel é de 93, 11 anos antes. Você entendeu? Nós temos até a própria ABNT, que a gente já falou aqui, sobre a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem selo também, Sim. Tem selo sustentável de ABNT. Então, você tem que procurar equipamentos que tenham esses selos. O síndico tem que aprender a comprar. Se você pensar em ar-condicionados, né? Você Sim. tem ar-condicionados que custam 2 vezes o preço. E aí você vai ver o consumo daquele ar-condicionado é muito menor. Então, Muito menor. Mas aí eu moro na Marginal, né? Então, eu aqui em São Paulo, na Marginal Pinheiros. Então, as janelas ficam fechadas o tempo todo, janelas duplas, por causa do barulho, tudo. Então, eu deixo o ar-condicionado muito ligado. A diferença de consumo de um ar-condicionado, vou fazer uma propaganda aqui, de um Fujitsu, por exemplo, que é uma marca que tem uma economia, é muito maior do que... muito menor de consumo do que marcas que não têm esse controle, que você vai pagar mais barato. Mas o que ele falou, né? Tem esse imediatismo, né? Eu quero investir algo para voltar em 1 ano. Calma, não vai ser assim também, né? Não vai voltar. E outra, o imediatismo do brasileiro.
Exatamente. Vai voltar, mas não tão... E o cair no esquecimento. O que você tem que fazer? Você tem que massificar a informação. O que é massificar a informação? Toda hora você falar a mesma coisa. Você tem que falar até aquilo ficar no subconsciente da pessoa que ele tem que fazer aquilo. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. A minha filhinha de 7 anos, ela estuda numa escola religiosa, ela chega e fala, papai, não pode fazer isso, Deus não gosta. Você entendeu? Então, a pessoa tem que pensar assim, papai, vamos fazer assim porque isso é melhor para o passarinho, isso é melhor para o bichinho. É engraçado que essa nova geração, você não tem filhos ainda, nós dois temos filhos pequenos, eles são muito mais conscientes, né? Eles aprendem muito isso na escola, falam muito, eles estão o tempo todo falando sobre esse tipo de assunto. Você fomentar o conhecimento da sustentabilidade. Vai acabar virando deixar de ser uma moda para ser um conceito. A partir do momento que a reciclagem for algo que já está em vocês, como algumas empresas já fazem. Olha, a primeira vez que eu vi um produto com refil, aquilo para mim foi novidade. Mas sabe quando foi isso? Isso foi em 1980. Sim. 1980 eu vi. Hoje, 42 anos depois, é natural você comprar equipamentos com refil. Eu quero que vocês dois deem uma dica final de sustentabilidade, mas dentro do YouTube, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilhe, nos ajude a disseminar informação de qualidade e também você pode ouvir esse episódio e outros episódios também através dos podcasts, não só o Extra. Queria também chamar um quadro que, antes de vocês falarem, que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você que se diz sustentável, diz que faz ações sustentáveis em seu condomínio. Não tem que dizer qual a efetividade que tem a ação. Aquele lixo que é reciclado com outro lixo não reciclável, será que vai para o mesmo lugar? Quantos condomínios, infelizmente, eu vejo que existem ações, entre aspas, recicláveis, ações sustentáveis, mas que no final a gente está jogando tudo no mesmo lugar, vai sujo, vai sem conscientização, então é famoso para inglês ver. Vamos fazer bem feito, vamos conscientizar, vamos trazer uma empresa boa para nos ajudar. Então fica aí o alerta para que a gente realmente faça e não se engane ou engane os outros dizendo ou achando que está fazendo. Ale, queria que você terminasse a parte do YouTube dando alguma dica sustentável aí para os nossos síndicos e administradores. Legal. Bom, a dica que eu falo é para você, ninguém consegue ser 100% sustentável. E às vezes as pessoas nesse objetivo de ser já 100% já acabam ficando desmotivadas. Então, começa do básico, comece fazendo no mínimo a coleta seletiva do seu condomínio. Depois, você pega ações de água ou de energia pequenas, vai subindo os degraus, né? Mais investimento, mais retorno, mas começa. Tipo, tem uma frase que é do it, né? Começa de algum jeito. Começa pequenininho, mas faz, né? Porque você fica planejando muito, você acaba não fazendo nada. Perfeito. Acho que isso vale mais do que para reciclagem, vale para tudo, né? Para tudo. Boa. Não, tá vendo? Ele quase pegou exatamente o meu conceito, o conceito da comunicação massificada. Você iniciar com efetividade, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja só com o óleo. Depois você começa com o óleo, tem um containerzinho do óleo. Aí todo mundo se conscientizou do óleo, aí você vai fazer a conscientização do aparelho eletrônico. Aí depois você vai fazer a conscientização da lâmpada. Coloque todas as suas lâmpadas aqui. Você vai seletizando e as pessoas vão aprendendo. O conceito é fazer pequeno sempre. Porque o pequeno é que faz o grande. É de tijolinho em tijolinho que a gente constrói a nossa pirâmide. Obrigado, Moisés. Obrigado a você. Obrigado, Ale. Prazer grande ter vocês dois aqui. Semana que vem no YouTube também nas plataformas e agora Extra nas plataformas. Até semana que vem.